para pedir a corrigenda de um defeito. Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Prece. Deste-me, ó Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bom do que é mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... E, se não resisto a essa propensão, é porque contraí o hábito de a ela ceder. Não me criaste culpado, porque és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e por conseguinte, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resquício das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos espíritos bons. Espíritos bons que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que supero será um passo dado na estrada do progresso que há de aproximar-me dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, julgou por bem me conceder a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, para que não seja uma existência perdida para mim. E a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Esse é o texto que nos serve de tema no dia de hoje, texto que é intitulado, nesse último capítulo que estamos examinando de O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, capítulo 28, Preces Espíritas, item 18 e 19, que tem o título Para pedir a corrigenda de um defeito, ou se quiser, para pedir a correção de um defeito, que seja, cada tradução tem uma expressão a esse respeito. Bem, esse texto de Allan Kardec é um texto muito curioso, muito especial, né? E a prece muito bonita, muito concisa, que reúne, que aglutina, que organiza uma série de elementos doutrinários muito importantes. Eu fico impressionado com a sabedoria de Allan Kardec de ter uma economia de motivos, né? Como se diz em filosofia e em música, uma economia de motivos, isso é, uma economia de estilo a ponto de sintetizar tanta coisa em poucas palavras, né? E de conseguir reunir assuntos tão abrangentes, tão amplos, em um universo de poucas linhas. Porque aqui, Allan Kardec nesse texto, tanto no prefácio, na introdução, que ele coloca em cada prece ele coloca uma introdução geral a respeito do assunto, né? E depois a prece a respeito daquele assunto, né? O pedido a respeito daquele assunto, o pedido naquela temática. Aqui, Allan Kardec reúne um universo imenso de conteúdos doutrinários em poucas linhas. Ele fala na prece de evolução espiritual, ele fala sobre responsabilidade moral, ele fala sobre reforma moral, reforma íntima, ele fala sobre uma série de coisas. Antes de a gente atacar propriamente os elementos que estão no texto e a respeito do tema, né, para pedir a correção de um defeito,
é necessário fazer alguns esclarecimentos. A linguagem que Allan Kardec utilizou é uma linguagem da época dele. Ele tinha um vocabulário corrente. Nós temos hoje outro vocabulário, porque a língua vai evoluindo, né? Os jargões e as expressões idiomáticas e o uso das palavras vai sendo alterado, vai sendo elaborado. A linguagem é também uma expressão do ser que vai se desenvolvendo ao longo das épocas, né? E então, determinadas expressões, determinados verbetes que se utilizavam no passado, não se utilizam, ou às vezes utilizam os mesmos verbetes, as mesmas expressões, com a outra definição, com a outra conotação, com a outra denotação, e assim por diante, né? Então, é importante isso, porque você pega uma obra como, sei lá, vou citar o exemplo, a obra de Shakespeare, você vê expressões do inglês daquela época que o inglês atualmente não utiliza. Você pega uma obra, sei lá, um livro de Camões, uma poesia de Camões, você vê jargões, expressões utilizadas que eram o vocabulário utilizado na época e algumas palavras que tinham uma definição naquela época e que hoje, além da definição ancestral, tem outras definições. É importante a gente esclarecer isso para a gente entender o contexto. Kardec estava no contexto do século XIX. Primeiro de tudo, ele tinha que utilizar expressões muito claras, categóricas, né? Ele não podia utilizar expressões que davam ensejo a várias interpretações dúbias, ou poderia favorecer mais tarde a distorção do seu pensamento, ou mesmo na sua época, dar armas aos críticos para combater ele e para questionar a sua obra. Então ele utilizou palavras muito duras no bom sentido, né? Muito claras, muito lúcidas, teve uma precisão com as palavras que ele utilizava na época, e ao mesmo tempo com o vocabulário, com as expressões, com aquilo que ele dispunha de palavras para tornar a obra espírita clara em pleno século XIX. Eu digo isso porque às vezes algumas pessoas pegam a obra de Kardec e dizem assim: Kardec está superado. Aí eu pergunto, onde é que ele está superado? Primeiro é necessário anotar e detectar aonde que ele está superado. E depois que você detectar isso, a superação de Kardec, você tem que me dizer o que é que superou ele. Porque para uma coisa estar superada é porque alguma coisa superou ele. Ah, não, porque ele usa a expressão castigo de Deus, isso está superado. Ora bem, aí você pega na obra espírita, o livro dos espíritos, o evangelho, etc. Tem lá, né, em alguns momentos, o espírito que faz o mal, o sujeito que faz o mal, que comete um crime, ai dele, porque será castigado por Deus. Você precisa pegar essa expressão que tantos espíritos usaram, como Allan Kardec anotou, e apropriá-la e adaptá-la para aquilo que a gente entende dentro do próprio conteúdo da doutrina espírita. O que os espíritos chamam de castigo de Deus, naquela época, eu só estou me valendo de um exemplo, tem vários exemplos que alguns críticos utilizam, você apropria para a época para entender que na época não havia essa elasticidade vocabular para utilizar, por exemplo, expressões do tipo Deus permite que o ser culpado, ao se equivocar, aprenda com a própria experiência e mais tarde corrija os seus erros, resgate o seu equívoco. Na época não havia essa condição vocabular e ainda assim tornaria a obra espírita muito difícil de entender. Então ele utilizou palavras as mais econômicas, as mais sucintas. Por castigo de Deus, a gente não entende Deus ir lá e em pessoa entre aspas, castigar o indivíduo. Porque no próprio contexto da obra espírita a gente entende o que é que os espíritos estão chamando de castigo de Deus, né? Que é o indivíduo sofrer as consequências dos seus atos. Essa é a ideia. E por que os espíritos colocam castigo de Deus? Porque é Deus que estabeleceu as leis. E quando a gente se equivoca ou transgride, se eu dou um murro na parede, não é propriamente Deus que está me castigando. Mas há uma lei estabelecida por Deus da ação e reação. A força que eu dou num soco na parede vai reagir a parede sobre a minha mão e gerar naturalmente a dor, a reação. Então não é Deus que foi lá e castigou, estabeleceu as leis. Mas para explicar tudo isso numa obra espírita e cujo foco de Allan Kardec era um foco específico, estabelecer os elementos da ciência do espírito, né, os princípios fundamentais do elemento espiritual, seria difícil e complicado. E outra coisa, se fosse esclarecer cada termo, Allan Kardec estaria escrevendo até agora. A obra espírita não teria fim. O escopo dele era apresentar os fundamentos básicos, né? Ademais, os espíritos que se comunicaram por ele, e com ele, aliás,
eram espíritos que traziam o linguajar, não apenas do século XIX, mas as expressões da tradição que existia religiosa até então, que era a tradição católica e romana. Toda a codificação foi apresentada por grandes vultos da Igreja Católica e das doutrinas protestantes. Aí a gente vê Santo Agostinho, a gente vê Fênelon, a gente vê um grande número de Vicente de Paulo e assim por diante. Então é importante fazer essa apropriação. Penso eu que se Allan Kardec escrevesse essa obra no século atual, ele utilizaria, claro, outros termos, outras expressões, mas o significado é o mesmo. Então, não é que Allan Kardec está superado, não é que a doutrina espírita está superada. Antes, muito pelo contrário, se trata apenas de a gente entender o conteúdo. O vocabulário, as palavras podem até estar superadas, o uso delas, mas o conteúdo permanece cristalino, permanece insuperável. Então, é importante a gente esclarecer isso, porque nesse texto existem algumas expressões que Kardec utiliza, eu acabo de lê-lo, e que faz alusão aqui a expressões daquela época que pode ser estranhável aos nossos olhos, mas a gente tem que entender a essência daquilo que o texto está dizendo. Da mesma forma que você pega uma obra de Machado de Assis e você não vai ficar querendo alterar a obra. Ah, não, Machado de Assis escreveu errado assim. Não, ele escreveu com as expressões da sua época. Você pega um texto do século XV, do século XIV, expressões da época. É claro, a gente tem que entender a essência, né? Como diz o próprio texto evangélico, a própria palavra de Jesus, a letra mata, mas o espírito vivifica. É necessário ir à letra, e não... É necessário ir ao espírito, e não à letra, né? Ou como querem alguns, o espírito da letra, né? Que eu acho essa expressão muito bonita. Então, por que eu estou falando isso? Porque já houve gente que tentou, inclusive, alterar a obra da codificação com termos mais atualizados. Isso é um grande perigo, de inclusive adulterar a mensagem, a obra. É necessário preservar o texto como é e a gente estudá-lo para entender apropriado a letra, ao discurso, aos verbetes, ao vocabulário atual. Né? Porque isso é muito arriscado. Houve inclusive um movimento no passado, há uma história muito bonita a esse respeito, que Chico Xavier comentava a respeito disso, da coisa vocabular, de que algumas expressões do evangelho como espírito mau, amar os inimigos, espírito obsessor, que parecia a ele muito fortes e que o espírito mau, na verdade, é um espírito ignorante. E comentou, é claro que é um espírito mau, um espírito ignorante, é claro. Mas aí algumas pessoas do meio espírita, bem intencionadas, cometeram um equívoco de pegar essas palavras do Chico. Ele não disse que era necessário alterar a obra de Kardec, ele falou das expressões que eram utilizadas que ele naturalmente entendia de uma outra forma, e deve ser entendido de outra forma. Mas ele não incentivou ninguém a publicar uma obra alterando a obra kardeciana, e isso foi feito. Na Federação Espírita, inclusive do Estado de São Paulo, etc., foi publicado uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, totalmente alterado. Espírito mau era espírito ignorante, amar os inimigos é amar aqueles que não entendem você, né? E assim por diante, né? Deus castiga, mudou para outra coisa. O que é que aconteceu? O professor Herculano Pires, que estava na época encarnado, com sabedoria, com precisão, se levantou e disse: isso é uma adulteração. Vamos recolher esses livros da livraria, porque isso é uma adulteração. E essa saga, mais tarde, se transformou em um livro de Herculano Pires com parceria de Chico Xavier. Se não me engano, O Joio e a Pedra, né? A Pedra e o Joio, alguma coisa assim. Não, A Hora do Testemunho. O nome do livro é A Hora do Testemunho. E foi lançado. É uma obra de advertência aos espíritas. E realmente foi recolhido, etc. E ele, inclusive, sabendo que Chico Xavier teve alguma influência, foi até Chico e pediu para Chico se pronunciar em público. Que aquilo era adulteração. Porque espírito mau é diferente de ignorante. Todo espírito mau é ignorante. Mas nem todo espírito ignorante é um espírito mau. O espírito ignorante pode ser um espírito que não é esclarecido. O espírito mau, a definição de espírito mau está muito bem definida. É aquele que pratica o mal. Aquele que pratica uma crueldade, por exemplo. Ainda que a gente entenda que todo espírito mau é um espírito ignorante, é claro. E aí, Herculano Pires ainda falou, se Chico Xavier não considera nenhum espírito mau, é outra coisa. Mas não podemos alterar o texto. E Chico Xavier teve a nobreza moral, a elevação de chegar em público e declarar dizendo que realmente... E assumiu toda a responsabilidade. Não era a responsabilidade dele, porque ele não incentivou isso. Mas ele assumiu, a culpa é minha, eu sou responsável, vamos recolher as prateleiras, etc. Eu não gostaria que isso fosse adiante, tal. E então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto apresenta algumas
colocações nesse sentido que é necessário a gente fazer essa consideração. Porque aqui fala sobre espírito culpado, sobre a culpa, etc. Aqui a gente entende que culpa está sendo utilizada aqui como responsabilidade pelo erro. Né, responsabilidade pelo mal praticado. Espírito culpado nesse sentido. Né? O castigo de Deus também nesse sentido. É importante a gente esclarecer nesse respeito. Até a expressão defeito, que hoje pelas doutrinas psicológicas, pelo aperfeiçoamento da linguagem, né, e as várias doutrinas psíquicas, a gente não fala em defeito, né, a gente fala em traço de personalidade, a gente fala até em imperfeição, a gente fala em vício, né, defeito, pode soar e ter um rótulo, um estigma pejorativo. Pouco importa as palavras que a gente use, desde que a gente entenda o que a gente está falando, né? Isso foi os próprios espíritas que disseram isso a Allan Kardec. Bem, o título específico do texto, né, de Kardec é um título muito curioso, porque é para pedir a corrigenda de um defeito. E o próprio título pode dar espaço à confusão. Né? Para pedir a correção de um defeito, quer dizer que Deus... Primeira pergunta é, do ponto de vista espírita, Deus corrige um defeito humano? Deus vai lá e vou corrigir. E se eu orar a Ele, pedir em prece a Ele, Ele vem até mim e corrige um defeito que está no meu interior. Primeiro, pode dar espaço a duas interpretações, as duas que têm raiz em um pensamento mágico, em um pensamento infantil ou um pensamento do ponto de vista religioso mágico. O primeiro pensamento é entender Deus como sendo alguém que vem de maneira mágica ao pedir e tirou o orgulho do meu coração, ou tirou um vício do meu coração, tirou um equívoco do meu coração, tira de mim, Senhor, e aí aquilo foi retirado. Né? Por isso que Allan Kardec começa o capítulo, no texto dele, dizendo: os nossos maus instintos, isso é, as nossas más tendências, têm a ver com as imperfeições do espírito. É o espírito que carrega as suas imperfeições e se manifesta em comportamentos equivocados. Né? Maus instintos, Kardec colocou, que é uma expressão abrangente para falar de pensamento, de sentimento, de impulso e de comportamento. Ora, e o segundo pensamento mágico é a ideia de um Deus punitivo. Se eu fiz uma coisa equivocada, então Deus corrige o meu defeito. Normalmente a gente fala isso não pra gente, mas pros outros. Corrige o defeito do outro. Isso é, dá umas palmadas no outro, como um pai humano que no passado, hoje nem tanto, né, por conta da evolução da nossa compreensão da infância, né, mas no passado o pai ou a mãe batia na criança, então Deus vem lá e bate na gente, né, aplica uma surra na gente para corrigir o nosso defeito. A gente sabe que não é bem assim. Em uma coisa ou outra não é bem assim. Primeiro, como eu falei, as imperfeições estão dentro de nós. E ainda que haja uma correção, a pergunta está no ar. Deus corrige nosso defeito? Depende do que a gente chama de correção do nosso defeito. Se é uma correção assim, desse pensamento mágico, não. Não. Deus é infinito amor. E o infinito amor não nos violenta. Não nos obriga a mudar. Não nos impõe pela violência alterar o nosso defeito. Defeito aspas. Né? Mudar, melhorar. Isso... O amor de Deus é tão grande que ele permite que a gente livremente haja a ponto de a gente escolher o mal e o pior para nós, para que a gente aprenda com a experiência e depois volte no bem. Então, isso é importante a gente considerar aqui, mas é importante também considerar que nem o pensamento mágico de alterar por dentro como sendo uma iluminação vinda de Deus, nem uma punição. Mas se a gente entende que Deus corrige o nosso defeito, primeiro dando forças para a gente modificar, aí sim há uma ajuda divina. É por isso que é importante a prece. Por quê? Porque há uma ajuda divina no nosso melhoramento. E se a gente quiser melhorar de maneira mais eficaz e mais acelerada, a ajuda divina vai contar de maneira extraordinária. O livre-arbítrio é nosso, as escolhas são nossas, né? Mas se a gente for levar isso para as últimas consequências, a gente vai dizer, se a escolha é minha, se o livre-arbítrio é meu, para que orar? Não, a nossa reforma, o nosso melhoramento, cabe a nós fazer. Mas se a gente tem ajuda divina, se há uma participação do mundo espiritual superior, se há uma participação de Deus, representado pelos espíritos bons, é claro que a nossa melhora pode ser muito mais efetiva e eficaz. É uma melhora em parceria,
né? Cabe a mim fazer a tarefa, mas o auxílio divino, se eu me permito recebê-lo, é ótimo. Então, estamos diante dessa colocação, né? E a outra colocação seria o seguinte: Deus corrige o meu defeito, ensejando, permitindo oportunidades de reabilitação, também isso é válido, inclusive pela dor. Não porque Deus me castiga, mas a dor, a experiência dolorosa, pode ser uma grande vivência, uma grande experiência, uma grande conjuntura que me permite evoluir, que me permite crescer, que me permite me aprimorar, né? Que me permite avançar nesse sentido, né? Eu posso avançar muito quando eu peço a Deus, por exemplo, a oportunidade de reabilitação e Deus permite que eu passe por provas. As provas podem ser dolorosas no sentido do ego humano, mas para o espírito imortal, para o eu interior, eu cresço, eu evoluo com aquilo, eu avanço espiritualmente. Então isso é muito válido, né? E às vezes a gente pede a oportunidade de reabilitação. Né? Reabilitação que pode ser pela mudança moral e até mesmo pelas condições de dor. O espírito, antes de reencarnar, a gente já viu vários casos assim, às vezes não pede uma experiência dolorosa. Para o humano aquilo é um absurdo, mas para o espírito é uma outra coisa. Isso não significa fazer apologia ao masoquismo ou ao gostar de sofrer. Não tem nada a ver, né? Então, isso aqui é importante a gente considerar de uma maneira capital. E agora vamos avançar com o texto de Kardec. O texto de Kardec é uma síntese de vários princípios doutrinários. Um parágrafo apenas, eu não estou falando da prece, estou falando apenas do texto inicial. Um parágrafo apenas, ele sintetiza uma série de princípios doutrinários. Primeiro, ele está colocando a influência do organismo sobre o espírito, né, que é uma tese que é explorada de maneira detalhada em O Livro dos Espíritos. O organismo influencia sobre o espírito, o corpo influencia sobre a mente, sobre o ser espiritual, né? Ou seja, a relação entre espírito e matéria. Né? E, de fato, a gente tem explicações do mundo espiritual dizendo que a matéria influencia. O espírito, é claro. Há uma influência constante da matéria sobre o espírito, especialmente quando o espírito está encarnado. À medida que o espírito evolui, menos influência a matéria tem sobre ele. Mas existe sempre influência. Até chegar no estado de espírito puro, onde a influência da matéria é nula. Nos espíritos inferiores há uma predominância da matéria. Nos espíritos avançados, o espírito predomina. E nos espíritos puros, a influência da matéria é nula. Mesmo quando esses espíritos estão reencarnados. Ou encarnados, né? Então, isso é explorado de maneira detalhada pelos espíritos na obra O Livro dos Espíritos. É muito detalhada, é muito explorada. Vale a pena ler o trecho para a gente entender aí o capítulo, né? A gente entender o que é que Kardec quer dizer e em que Kardec está se baseando, né? Aquela ideia de que se você toma um medicamento psiquiátrico, não altera você, então é a matéria influenciando. Se você está sob o efeito de um hormônio, não altera, às vezes altera até o comportamento. Vejam as mulheres, por exemplo, nem toda mulher experiencia isso, isso varia, mas genericamente falando, tem muitas que relatam essa experiência, a experiência do período menstrual, por exemplo, ou pré-menstrual, a chamada tensão pré-menstrual, né, que há alteração de comportamento, uma propensão à irritabilidade, algumas mulheres ficam mais melancólicas, mais tristes, outras ficam mais estressadas e mais intolerantes, e assim por diante. Influência da matéria sobre espírito. Agora, o que os espíritos dizem, Allan Kardec reproduz de uma maneira mais econômica nesse texto, é que a matéria não dá virtudes nem dá vícios naquele que não nas tem. Isso é importante. A matéria não dá. Então, por exemplo, você toma uma medicação que altera o seu comportamento, cada pessoa altera de uma forma. A gente vê, por exemplo, um usuário de droga, até álcool mesmo. Cada pessoa reage de uma forma. Sob o efeito daquela influência, daquela substância. Só estou dando um exemplo. A pessoa fica com fome. Algumas ficam com fome e ficam bastante irritadas. Outras ficam com fome e ficam mais quietas na dela. Cada pessoa varia na reação da fome. A fome existe, influência da matéria. Mas como o indivíduo vai reagir à fome, é de cada espírito. É de cada um. Volta à questão da tensão pré-menstrual. Cada mulher tem uma tensão pré-menstrual. Tem os hormônios, etc. Mas como ela vai responder a isso, ela pode ficar irritada,
ela pode ficar mais melancólica, mas como ela vai responder a isso, porque essa é a influência da matéria, né? Mas como ela vai responder a isso, já é moral. Se a mulher vai brigar com alguém, vai partir para briga, para violência física, vai surtar, não estou brincando, não estou fazendo chacota da tensão pré-menstrual. Há casos de tensão pré-menstrual que a mulher surta, há casos, inclusive, de tentativa de homicídio. E outros mais brandos. Por que essa diferença? Está no espírito. Libera aquilo que o espírito tem, né? A sua carga de conteúdos interiores, né? Em uma linguagem psicológica do inconsciente. Então, está aí colocado. O que os espíritos dizem é que a matéria, medicamento, hormônio, substância psicotrópica, comida, bebida, sexo, matéria, exerce influência sobre o corpo, sobre o espírito, o corpo, né, influenciando o espírito. Mas a matéria em si mesma não tem nem virtude nem vícios. A resposta tem a ver com os vícios e as virtudes que cada um tem, que faz alusão também a um texto de Allan Kardec, chamado A Carne é Fraca, que está em O Céu e o Inferno, também baseado nesse assunto. Quando Allan Kardec examina essa expressão, está até no Evangelho, a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? É um texto que está presente e Allan Kardec demonstra que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. É uma expressão que, na verdade, está no texto bíblico, mas que a gente não deve entender ao pé da letra. A ideia de que a carne só é fraca quando o espírito é fraco. É essa a ideia, né? Porque o elemento material, repito, não dá valores morais ao espírito. Por valores morais, aqui valores morais tanto positivos quanto negativos, né? Então, isso é importante. E aí Allan Kardec fala sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a dicotomia livre-arbítrio e organismo, né? Livre-arbítrio, a liberdade, a autonomia, as opções, a escolha de cada qual e a influência da matéria. Se a gente for materialista, a gente vai pensar o seguinte: o indivíduo é só o corpo, é só produto do corpo, portanto é produto dos seus neurônios. Se ele é produto dos seus neurônios, ele não age de maneira livre, mas são seus neurônios e seu corpo que faz ele se comportar dessa ou daquela natureza. Ou seja, isentaria o sujeito do seu livre-arbítrio no sentido de responsabilidade moral. Ele não teria responsabilidade moral pelos seus atos, né? O bom senso diz que não pode ser assim. Veja que a tese materialista é uma tese falha, porque se eu sou só o corpo, é o corpo que se comporta, é os meus neurônios que fazem eu me comportar de maneira boa, portanto eu não devo receber o mérito, não devo ser aplaudido, não devo ser reconhecido pelos meus atos de nobreza, porque é meu corpo. Ou se eu ajo de uma maneira criminosa e ajo de uma maneira a destruir, a matar, etc., eu não deveria ser penalizado, punido, não deveria ser responsabilizado, porque é meu corpo. Há um determinismo biológico. Acreditem, mas a ciência já chegou a especular sobre isso. Né? Que a gente não tem livre-arbítrio, que é um determinismo biológico que faz a gente agir dessa forma. Olha só. Até o bom senso diz que não é assim, até a justiça, que penaliza aqueles que cometem crime, e que não penalizam aqueles que são inocentes, que absolvem aqueles que são inocentes. Né? A própria sociedade condecora as pessoas que são heróis, que fazem escolhas, atos heróicos, atos, né, admiráveis, de dignidade, etc. A própria sociedade civil e leiga e não religiosa faz essa distinção, elogia o ato nobre e critica, condena uma atitude que é reprochável, que é condenável. Então, vejamos que Allan Kardec examina aqui e vai dizer por quê? Falta o elemento espiritual. É o espírito que age. E o corpo é uma máquina, é um carro, através da qual o espírito ali se manifesta, né? Então, a gente tem, portanto, essa ideia. Allan Kardec, nesse texto, dá um enfoque psicológico profundo, extraordinário, bastante bonito, que vale a pena a gente aqui considerar. Que enfoque psicológico belíssimo Allan Kardec vai aqui colocar, quando ele vai falar sobre as imperfeições, a imperfeição moral do espírito e os seus comportamentos, né? E aqui a gente precisa entender o seguinte: o que é defeito? O que é que Allan Kardec está designando aqui como um defeito? O defeito aqui pode ser considerado tanto um comportamento equivocado, que precisa ser corrigido, né, precisa ser reparado, como também um defeito pode ser uma imperfeição moral. Digamos, o indivíduo tem um vício, o vício do ciúme, e de vez em quando ele manifesta esse ciúme, portanto ele se equivoca, ele cai,
né? O vício de um sexo desorganizado, né? De uma compulsão sexual, o vício de uma compulsão alcoólica, né? O vício para gastar de uma maneira desordenada. Veja que é um tema psicológico, que na psicologia a gente fala em compulsão, né? O termo vício na psicologia recebe o nome de compulsão, as compulsões, né? Então, veja que isso daí já tem a associação com autoconhecimento. Qual é o meu vício? Quais são os meus vícios? Que podem ser vícios sociais, vícios materiais, vícios morais, né? Maledicência, o hábito de falar da vida alheia, de se comprazer falando dos outros a fim de alguma forma, não estar em foco, né? Em vez de eu estar em foco e falar de mim e de repente ter que me mudar, eu me comprazo falando mal do outro e envolvendo todos para falar mal do outro, que é uma atitude bastante cômoda, especialmente de quem, digamos assim, ainda não fez um mergulho interior, né? É uma arma utilizada por muita gente que ainda está na fraqueza moral, que ainda está na fragilidade moral, falar dos outros, né? Para se colocar, para se sentir por cima dos outros, né? Então, isso é um vício moral, maledicência, calúnia, difamação, né? Crítica, né? Combate aos outros, né? É um vício moral. É o vício moral de, por exemplo, eu sempre me associar a alguém para me aproveitar de alguém. Existe isso. As celebridades vivem isso, né? Como são pessoas que brilham, que estão sempre em evidência, sempre tem aqueles indivíduos aproveitadores que chegam e já são viciados nisso, de romantizar, idealizar essas pessoas, se associam fanaticamente, mas para receber um pouco do brilho deles. E depois, quando essa criatura já não está muito em foco, pulam para outro. A gente vê isso em celebridades, a gente vê isso no meio espírita, que é aquela tentativa de se associar a pessoas conhecidas, pessoas que já têm um trabalho para tentar brilhar com elas, né? Ou se aproveitar, aspas, se aproveitar de quê? Mas enfim, se aproveitar, entre aspas, da evidência que as pessoas têm. Isso tudo acontece, eu estou só citando de maneira geral para a gente perceber que vício pode ser um vício de bebida, de comida, mas pode ser um vício moral, ou um vício social. Né? A agressividade pode ser um vício. E a prece, nesse sentido, como a gente já falou em outras oportunidades, a prece não é apenas uma experiência de você elevar o pensamento a Deus, pedir a Deus e receber ajuda. A prece é também uma reflexão. É também um recurso de mergulho interior, de reconhecimento das potencialidades e também dos defeitos, para me utilizar da linguagem kardeciana, e também dos defeitos, para acionar as potencialidades. Portanto, é também um recurso de mergulho interior. Olha só, e no caso de uma prece para corrigir um equívoco, um mau hábito, vou chamar de hábito, um mau hábito ou mau comportamento, e hábito pode ser hábito mental ou hábito comportamental, a prece não é um recurso apenas de falar com Deus, mas de falar consigo mesmo e de potencializar o meu autoconhecimento. Porque à medida que eu estou orando, eu estou pensando no hábito. Eu estou refletindo sobre aquela má inclinação. Eu estou me fortalecendo diante dela ao raciocinar. Olha bem, o que é que acontece na psicologia, na psicoterapia? Trabalhar uma compulsão, por exemplo, não é também verbalizar para o terapeuta. O paciente verbaliza, compartilha, digamos assim, o seu traço compulsivo, conversa com o terapeuta estabelece estratégias, né? Tenta achar um caminho com o paciente, caminho esse importante, significativo, que faça sentido para o paciente caminhar a fim de superar a compulsão. Mas só de falar, de compartilhar, de desabafar, ele tira de si, coloca para fora com uma outra pessoa que está com ele ali convivendo, e isso faz ele se organizar melhor. Ele sai um pouco com a outra pessoa para se organizar melhor e ver a si mesmo, estudar a si mesmo e refletir a si mesmo com o terapeuta. Ora, a prece não é colocar para fora e falar sobre o próprio defeito? Olha só. Eu me lembro agora do trecho do Evangelho, confessai-vos uns aos outros. Allan Kardec está sendo profundamente terapêutico nesse texto. Profundamente terapêutico. E é importante a gente aqui considerar isso. Ele está sendo profundamente terapêutico. Trocando em miúdos, a prece aqui tem o efeito de reforma moral. É um recurso para a reforma moral. Não é apenas uma chave que faz o indivíduo se conectar ao alto,
mas ao se conectar ao alto, ao se elevar psiquicamente ao alto, a Deus, também é uma ferramenta poderosa de mergulho em si mesmo, espiritualmente falando, reflexão sobre as imperfeições, fortalecimento para lidar com as imperfeições e, portanto, ferramenta preciosa e eficaz para o melhoramento moral do sujeito. Porque ao orar, como a gente já falou em outras oportunidades, o espírito que eu sou ilumina. É como se ele vibrasse uma outra frequência dentro da própria carne. Eu estou mergulhado na carne, por estar encarnado, mas é como se a parte espiritual minha vibrasse mais e transcendesse um pouco mais a matéria, e eu funcionasse, eu operasse mais como espírito do que como ego. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. E isso pode acontecer toda vez que o indivíduo ora de uma maneira assim profunda, de uma maneira assim sensível, né? Então, é claro que isso é importante para a reforma moral. Nós já falamos em outra oportunidade que, a depender do que o sujeito ora, isso diz muito do seu nível de maturidade, de compreensão das coisas, né? Quem está orando, por exemplo, para ganhar na Mega Sena, tem uma compreensão da prece, tem uma compreensão da relação com a espiritualidade diferente de quem está, por exemplo, orando com outro objetivo. Então, veja, à medida que o ser humano amadurece, a compreensão que ele vai tendo do mundo espiritual é também menos materializada, é mais espiritual, menos materializada. Não que a gente não possa pedir também ajuda para as questões materiais, não é isso. Pode pedir e deve pedir. Mas é muito bonito quando a gente vê, por exemplo, a prece sendo usada com o seu potencial mais alto, que é justamente em relação às questões espirituais e morais. Porque se ela nos liga à espiritualidade, ao Criador, e o objetivo da nossa experiência do ponto de vista espiritual aqui na Terra é avançar espiritualmente, olha que beleza. Olha que bênção. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quem está orando, porque quando a gente pega uma prece dessa, vamos combinar aqui, prece para pedir a correção de um defeito. Quem é que a gente conhece que ora pedindo a Deus a correção de um defeito? Quem é? Olha o pedido que o sujeito faz. Meu Deus, eu estou equivocado. A gente viu isso na prece, né? Eu estou equivocado, eu tenho um equívoco, me ajuda a corrigir, me ajuda a me reabilitar. Ou então eu fiz um mal a alguém, me ajuda, Senhor, me dá forças para superar meu orgulho e ir lá e me reconciliar, pedir perdão. Dá-me força, Senhor, para isso, para eu superar o vício, para eu superar... Olha, que coisa. E Allan Kardec aqui, ele coloca no texto uma série de coisas. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Olha só. Ou seja, não há vício que é irresistível. Ele está citando outras... São várias partes do Livro dos Espíritos que está condensado aqui nesse trecho. Ele está citando, por exemplo, perfeição moral, que fala sobre as paixões e fala sobre a superação das paixões, e os espíritos dizem que falta pouca vontade no sujeito, que se ele tivesse um pouco mais de vontade ele superaria as paixões, que não há paixões irresistíveis, né? Há, na verdade, vontade fraca, e no fundo, quando o indivíduo diz que não consegue, no fundo ele está querendo dizer que eu gosto da situação, que eu me comprazo, que eu gosto, que tá bom esse vício, que no fundo eu acho gostoso esse vício. É essa a ideia aqui. Então, quando ele fala que falta vontade, né, que para praticar o bem falta vontade, imagine um sujeito que está pedindo na prece, me ajuda a superar um vício. Se eu me comprazo com o vício, se eu gosto do vício, eu vou orar para isso? No fundo eu não vou orar, sabe por quê? Porque no fundo eu digo que não estou conseguindo superar... Eu não consigo melhorar, mas no fundo eu acho ótimo aquele vício. No fundo eu tenho prazer, eu me identifico ainda. O sujeito que quer superar, ele se identifica em parte, mas ele já está saturado do vício. E no fundo ele quer mudar de mundo, de vida interior. Então se o indivíduo está pedindo a Deus forças para superar um vício, aquilo já é algo sincero. Primeiro porque ele não está no palanque, ele não está no teatro, ele não está nos holofotes, ele está com ele mesmo, se dirigindo a Deus, a divindade. Então é uma expressão, tende a ser algo sincero, tende a ser algo verdadeiro. Se ele está pedindo isso,
Primeiro, denota um certo nível de maturidade psicológica. Alguém que usa a prece para fazer solicitações morais, que aqui não tem nada de material, né? É solicitações morais, né? Me ajuda a me melhorar moralmente. Aí a prece tem um efeito muito mais potencializado do que as questões materiais. Porque é para isso, não é só para isso, mas é para isso predominantemente que a prece é feita. Para ajudar o espírito na sua evolução, no seu aprimoramento, né? Na busca da sua plenitude, na busca do seu estado interior de bem-aventurança. Denota uma certa visão de maturidade. Esse sujeito que pede na prece forças para se melhorar moralmente é um indivíduo que, além de receber um suporte, um auxílio espiritual, a gente vê pessoas nem tão comprometidas com a moralidade na obra de André Luiz, de Filomeno de Miranda, e quando oram a Deus, mesmo que seja um arrependimento assim superficial, recebe uma ajuda. Imagine o indivíduo pedindo com sinceridade. Então a prece tem um poder, e não tenhamos dúvida que teremos ali forças espirituais maravilhosas nos assessorando. Há vários exemplos. Quantas vezes, me permito dizer, quantas vezes eu estive em situações de desafio, começando a minha trajetória espírita muito jovem, como orador, às vezes inexperiente, com 16, 17 anos, enfrentando o público. Quantas vezes eu fiquei numa situação, às vezes complicada, às vezes difícil, mas como estava em oração, às vezes alguém do público se levantava e queria me agredir, alguém começava a desfazer daquilo que eu havia falado, desqualificar, em alguns momentos uma reação intempestiva, em alguns momentos até tentativa de agressão verbal, por exemplo. Quantas vezes eu, inexperiente, era tomado por um certo susto, mas por dentro eu ficava orando, pedindo forças para não entrar na discussão, ou não entrar no bate-boca, para predominar o meu senso de espiritualidade naquele momento, mesmo que o meu senso de espiritualidade fosse muito pobre. Então, naquele momento, eu sentia sempre forças espirituais me fortalecendo. Sempre forças espirituais me fortalecendo. Eu nunca me senti só. Nesses momentos que eu pedi apoio moral para algumas coisas, eu nunca me senti só. Sempre me senti amparado. É claro que o esforço era meu, porque a imperfeição de reagir, de rebater, era também minha. Mas eu me sentia ali sustentado de que eu não estava sozinho, que valia a pena superar o impulso do ego ferido para agredir também. Então, quantas vezes, e isso eu estou usando um exemplo muito rasteiro, que é o meu exemplo, quantos grandes exemplos daí que sensibilizam as almas de pessoas que notáveis, né, de muito maior significação do que a minha, e que eram referências, né, e que em oração conseguiram ali sintonizar com seu anjo da guarda. Faça a experiência em momentos assim muito difíceis, em momentos que você vai enfrentar uma situação complicada, né, em momento que você está diante de uma situação com um familiar difícil, com uma situação de reconciliação, por exemplo, diante de uma pessoa inamistosa, ore antes, e quando estiver na situação de desafio, fique orando mentalmente, fique pedindo ajuda ao seu anjo de guarda. Como você vai ser assessorado? Você vai se surpreender. Forças e estímulo você tem. Agora, é claro que os espíritos não vão anular a prova de você resistir ao impulso, mas vão dar-lhe forças e amparo para você passar. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um grande mártir, que é Tiradentes, mártir extraordinário, vulto espiritual, não obstante a incompreensão de alguns historiadores sobre ele, mas Humberto de Campos Espírito traz a sua figura extraordinária, veneranda, que naquele momento foi traído pelos amigos, abandonado, e para servir de lição foi esquartejado, e suas partes foi mandado por várias regiões, né? Esse homem, esse herói da Inconfidência Mineira, né? E nós vamos ver um momento especial da vida de Tiradentes, que é narrado por Humberto de Campos, que é no momento em que ele está sendo esquartejado. Ele é amarrado ao poste e diz Humberto de Campos que no momento do martírio ele começa a orar. E ele escuta a voz do próprio Ismael,
o guia espiritual do Brasil, que com sua corte de espírito se aproxima dele e diz baixinho no seu ouvido, resgata, meu irmão. Resgata um débito clamoroso do passado. Resgata porque você vai servir também de exemplo para o futuro. Você vai fazer um bem danado e um exemplo grandioso para o futuro e ao mesmo tempo vai resgatar um crime hediondo que você cometeu. Nós estamos contigo te sustentando. Porque tu foste, no passado, na Inquisição, um grande carrasco que levou muita gente à fogueira. E nesse momento, diz Humberto de Campos, que Tiradentes tem uma visão psíquica e vê o seu passado. E naquele momento se reconforta. Há uma espécie de conforto e ele sente um brando alívio no coração. E aí, aquele desespero, aquela inquietação é anulada por uma paz e ele é recolhido pelo próprio Ismael e sua equipe e levado para o mundo espiritual superior. A prece. A prece. Prece que pode ser ali para a correção de um equívoco moral, um equívoco emocional, um equívoco de um casal, um equívoco amoroso. Quem não se recorda, por exemplo, da bela música Sonata ao Luar de Beethoven, que diz a tradição, alguns musicólogos e alguns especialistas em música negam, dizem que é boato, que é lenda, mas como Filomena de Miranda trouxe essa história em uma das suas obras, eu acredito que ele não trouxe por acaso, talvez para insinuar de que essa história talvez tenha acontecido, mas pouco importa, mesmo que não tenha acontecido, vale a pena a beleza da história. Beethoven estava passando por uma região, estava começando a ficar surdo, mas não estava ainda. Ainda era ali aquela carreira das grandes produções, ainda não era o período da surdez total. E então ele topa com uma mulher e se esbarra com a mulher, estava voltando para casa, e essa mulher disse, desculpe, eu sou cega e por isso não te vi. E ele é tomado de compaixão, de generosidade, de sensibilidade, embora não fosse ele era tinha um temperamento um tanto duro, segundo os biógrafos, um tanto austero e um tanto misantropo, assim, né, um tanto antissocial. Então, mas diante daquela abordagem, ele se sensibilizou e diz, mas é cega, cega, que pena. Você não está vendo aqui uma linda noite de luar. Você não gostaria de ver a noite de luar? Ela diz, mas eu sou cega, é impossível. Ele disse, bem, eu posso tentar fazer você ver essa noite de luar. Levou-a a um local, ali ficou no local com ela, que era a sua casa, né? Deixou ela próxima, sentada, abriu a janela, uma janela onde dava para a lua, e vendo a lua ele começou a tentar compor e começou a tocar. E tocar Sonata ao Luar, a sonata número 14 das 32 sonatas de Beethoven. Ela se emocionou e ficou profundamente sensibilizada. Quem ouve o primeiro movimento da Sonata ao Luar tem uma sensação de estar ouvindo uma noite de luar. Ora, diz a tradição que Toscanini, o maestro italiano, se não me engano é Toscanini, não sei se eu estou confundindo com Igor Stravinsky, mas eu acho que foi Toscanini, o maestro italiano, em uma turnê que ele fez em viagem pela Europa e pelos Estados Unidos, em uma das casas que hospedou ele, o casal estava em briga, estava em profunda briga. Ele percebeu já no jantar aquele mal-estar. E aquela situação, aquele rancor, aquela atitude de profundo desprezo um pelo outro, de profunda mágoa. E ele, conversando amenidades, etc., pediu licença, havia um piano de cauda, e ele pediu licença e permissão ao casal para tocar alguma coisa. E o casal aqueceu, embora aqueceu educadamente para ele, mas estavam profundamente ali, indiferentes um ao outro, né? Sentaram-se numa espécie de poltrona diante do piano, um afastado do outro. Toscanini então sentou no piano e começou a tocar Sonata ao Luar. A melodia invadiu aquele ambiente de tal forma que quando ele terminou, olhou para trás, os dois estavam juntos e chorando. A música tem essa beleza, esse poder de uma prece. Ou seja, fez eles se elevarem de tal forma que eles começaram a meditar e reconhecer os próprios equívocos para corrigir um defeito. Tese da obra kardeciana. Para concluir, lembro-me do texto de Paulo Estevão. Tem um momento na obra Paulo Estevão de Emmanuel, obra-prima da psicografia de Chico Xavier, segundo o próprio médium,
que quando Estevão está sendo martirizado, é no início ainda da obra, Estevão está sendo martirizado por Saulo, que comandava o apedrejamento público, que mais tarde se arrependeria e seria o apóstolo Paulo. Tem um momento que Emmanuel narra a suprema situação que ficou, né? Ele começa a ser retalhado, um guarda age puxa ele de uma forma a colocar no poste para o apedrejamento, e puxa de uma forma tão violenta, diz Emmanuel, que ele começa a sangrar e as partes íntimas dele, as vestes dele é praticamente transformada em frangalhos. Emmanuel insinua, em minha forma de entender, pode ser que seja, mas insinua no texto que ele fica despido, portanto, em uma situação ainda mais constrangedora e mais vexatória, fica praticamente despido. Tanto é que Emmanuel diz assim, ele fica corado, né? O constrangimento é amarrado em um poste e começa o apedrejamento. Há um momento específico, não sei se é nesse momento que Saulo começa a socá-lo, ou as pedradas, que... é isso mesmo, corrigindo aqui, é um pouco antes, quando Saulo começa a socá-lo, e que ele começa a sangrar, né? E a culminância foi o soldado que puxa ele e que causa esse embaraçamento, né? Esse constrangimento. Emmanuel diz, porque Emmanuel narra o que acontecia no mundo íntimo dele, que a vergonha daquela situação, as vestes rasgadas, todos gritando, e Saulo socando sua cara, ele era homem, Estevão era homem, era forte, era atlético, trabalho braçal, era mais jovem que Saulo já beirava os 30 anos, ele era mais jovem, ele tinha 23, aproximadamente 23, veja que coisa, era portanto mais jovem, estava sendo socado ali, era um homem daquela cultura. Diz Emmanuel que Estevão para e contrai assim o braço e chega a mirar. Isso daí já é licença poética minha, ele não faz isso, tá? Mas ele olha assim e o coração acelerado, né? Adrenalina na corrente sanguínea, reação inclusive do sistema fisiológico, né? E diz Emmanuel que por dentro vinham os impulsos de reagir. Imagine a coisa, olha, eu sou mais forte que você, eu sou mais atlético, eu sou mais jovem, e você está me socando aqui, está me colocando numa situação constrangedora diante da multidão. O ímpeto de reagir veio. Emmanuel disse que veio. Mas diz Emmanuel que Estevão orava e pedia ao Senhor, a Jesus, que o amparasse para que ele não se traísse naquele momento. Né? A expressão se trair eu achei bastante interessante, né? Naquele momento, né? Desejo de um lado, desejo aqui no sentido instintivo, né? O desejo aqui no sentido freudiano da palavra, e o que é que eu quero, né? Tanto é que é um texto de Lacan que Lacan diz, você quer aquilo que você deseja, e você deseja aquilo que você quer, né? Então, é interessante isso, né? O impulso mais instintivo, automático, inconsciente, mas ele se sobrepondo ao impulso. E como é que ele conseguia se sobrepor ao impulso? Primeiro com a força do psiquismo, mas qual era o auxiliar naquele momento que mantinha ele impecável moralmente, sintonizado com Cristo e com os benfeitores espirituais? A prece. Ele conversava com Jesus, dialogava com Jesus. E o que ele não via, só foi ver no final já do martírio, quando ele começa a visualizar o ambiente espiritual, mas o que ele não via naquele momento era que Jesus e a sua corte espiritual estava ali segurando espiritualmente ele, dando toda a força e todo o apoio para que ele pudesse passar por aquele martírio. Ele era sustentado pelas mãos invisíveis, diz Emmanuel, e pedia a Jesus apenas forças para que não se traísse, para que não viesse a trair a si mesmo, cedendo ao impulso mais instintivo naquele momento, para passar de maneira impecável pela prova, pelo martírio. É isso que eu gostaria de aqui considerar, essa reflexão que eu gostaria de fazer. Obrigado a você que esteja nos acompanhando. Um abraço ao grupo de estudo presencial do Irmã Sheila. Esse é um tema que está sendo abordado em cima do estudo presencial, agora na modalidade virtual,
que teria sido abordado presencialmente e ao vivo, caso não estivéssemos nessa situação atípica desse momento agora, de pandemia mundial, e que logo mais as coisas se reajustarão. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz